Vamos abrir nossa Bíblia em Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do versículo 1 ao 15. Bem, deixa eu localizar o Ageu no tempo e espaço. Se você vê a cronologia da Bíblia, muitas vezes ela não está na forma cronológica, às vezes está um pouco bagunçado. E Ageu, ela vem depois do livro de Isaías, depois de Jeremias, e lá quase chegando no Novo Testamento. Só que o Esdras, ele fazia parte da turma de quem, né? É mais fácil falar turma. Esdras e Neemias. Ou seja, Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias faziam parte da mesma turma do Esdras e de Neemias que construíram o muro. E já que o Ageu estava lá atrás, eu pensava que essa mensagem, porque, olha, vocês precisam construir o templo. Então eu pensava assim, Neemias construiu um muro e os caras lá, o povo, deixaram o templo de Deus em último lugar. Não é assim. Se você ler o livro de Esdras, a primeira coisa que o povo de Israel, quando voltou do exílio, construiu, foi o templo de Deus. Mas o que aconteceu? Ao construir o templo de Deus, eles começaram a ter muitos problemas. E pararam por causa de vários conflitos. E parou por 16 anos e depois foi retomado a construção do templo. Então, este momento que o Ageu está falando foi justamente entre a parada da construção e a retomada da reconstrução do templo de Deus. Se você quiser, se está mais curioso, se você ler o livro de Esdras, capítulo 4 e 5, você vai conseguir pontuar aonde e para quem o Ageu estava falando. Voltando ao nosso tema de hoje, razões da crise do povo de Deus. O povo de Deus, ela não está imune, ela não está isento de todas as desgraças que podem acontecer ao nosso redor. Ou seja, se passar de repente um furacão, ela pode derrubar o nosso teto e todos nós aqui podemos ter uma fatalidade, todos nós iremos morrer. Por quê? Porque formação da natureza, que realmente abalou a nossa estrutura, e nós somos passíveis de morte, como qualquer outra pessoa, você sendo crente, você sendo cristão, ou não sendo cristão. E da mesma maneira, nós podemos falar da graça comum. O que é graça comum? O sol nasce não apenas para os cristãos, o sol nasce tanto para os cristãos, e o sol nasce tanto para os não cristãos. Quando a chuva cai para todos. Ou seja, nós vivemos a graça comum de Deus e talvez, muitas vezes, também compartilhamos de algumas desgraças em comum. Nos últimos 3 anos vivemos uma crise, e essa crise foi em função do nosso governo estar corrompido. E nós vivemos nesses 3, 4 anos numa crise econômica. Também podemos viver uma crise no âmbito moral. Podemos perceber que a opinião de uma minoria é capaz de definir o gênero da maioria. Também podemos ver crises, como mencionado, em formas de desastres naturais, como terremoto, furacão, e também crises em função de desastres ambientais, como aconteceu em Brumadinho e Mariana. Afinal de contas, crises vêm de qualquer maneira, não tem tempo, não tem espaço, ela vem e nós muitas vezes precisamos acatar. Porém, a crise que o povo de Deus estava passando aqui na época do profeta Ageu é bem peculiar. Sim, tem tantas outras dificuldades, outros problemas, mas aqui especificamente em Ageu nós podemos identificar
que a crise, o povo de Deus estava passando por uma situação difícil, porque estavam desobedecendo a Deus, mas especificamente estavam negligenciando o quê? A reconstrução do templo de Deus. O templo de Deus está diretamente ligado com toda a crise que eles estavam passando. Mas por que? Aí nós vamos ver através dos versículos o que motivava, ou o que não motivava o povo de Deus a reconstruir o templo. Por que eles negavam? Porque eles deixaram de lado um mandamento, uma ordenança de Deus da reconstrução do templo. Agora nós vamos ver. Versículo 2 fala assim: diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que eles não estavam reconstruindo o templo? Porque eles tinham desculpas. E essas desculpas não eram desculpas esparrafadas, só de boca para fora. Eles tinham argumentos concretos para que essa construção não se realize. Qual foi a primeira desculpa? Levando o cenário que o povo de Israel passou. Imagina se todos nós aqui fôssemos para um outro país, todos os membros do IANA fôssemos para Paraguai, seja, e depois de 70 anos voltássemos para esse local. O que ia acontecer? Primeiro, a gente não está falando mais português. Hermano, que você na igreja, tá nessas, nem sei como que fala, mas a gente já fala a mesma língua. Segundo, nós não teríamos estabilidade financeira. É uma ótima desculpa. Nós não estamos em tempo, né? Aqui ele fala, tempo de reconstruir. Ainda não chegou o tempo para reconstruir, porque a situação financeira está mal. Essa era uma desculpa, um argumento válido, não é? Os caras mal voltaram, 70 anos, chegaram aqui, tinha outras pessoas ao redor, tudo zoado, tudo bagunçado. Falaram, a gente não tem condições de construir o templo aos moldes do templo de Salomão, que era pomposo, vistoso. O mundo inteiro fazia peregrinação para ver o templo de Salomão. Mas com o dinheiro que nós temos, talvez dá para construir um templinho. Então, argumento de desculpas. Qual é a segunda desculpa? Essa segunda desculpa não está aqui no texto, mas se você ler o livro de Esdras 4, era questão de boa vizinhança. Os vizinhos não queriam que eles reconstruíssem o templo daquele local de novo. Por quê? Porque eles sabem muito bem, ao reconstruir o templo, o Israel recuperar o templo, eles sabem com certeza que um tal Deus Yahweh vai começar a agir. É só você ver o histórico. O povo sabe no histórico e lá no passado, esse tal de Deus Yahweh destruiu o Império Egípcio. E destruiu todos os povos que tentaram obstruir a passagem para chegar para a terra prometida. Então eu falei, opa, não vamos mexer com esse Deus. Não vamos deixar construir esse templo aqui. E a vizinhança, o bairro, fizeram um complô. Não a reclusão. Sai daqui, israelitas. Sei, fizeram um motim. Mais uma desculpa. Não vamos fazer. Não, ainda não é tempo. Olha os caras estão reclamando. E pior ainda, essas pessoas mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo, olha, no momento que você autorizar a reconstrução do templo, o que vai acontecer? Os caras vão se rebelar, porque o histórico diz. Aí o rei Artaxerxes baixa um decreto,
manda uma força armada, fala assim, não deixa os caras reconstruir. Então foi a força. Não. Desculpas, argumentos bem fundamentados para que eles não obedeçam à vontade de Deus. Uma coisa que chama muita atenção, lá em Esdras, quando o Ageu, Zorobabel, Zacarias, quando eles estavam a construir o templo, sabe o que eles faziam? Eles cantavam, eles adoravam. Nosso Deus é um Deus fiel, hoje e para sempre. Cada pedra que colocavam, um grupo, mãos à obra, outro grupo, louvando, adorando a Deus. Uma cena magnífica. Mas, desculpas, a força maior, questão financeira, questão de boa vizinhança, questões políticas, sufocaram Israel de reconstruir o templo. Segundo motivo de por que eles não queriam reconstruir o templo, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Eu falei a vocês, 16 anos, os caras não estavam nem aí. Deixaram, esqueceram o zelo que tinha para Deus. Colocaram Deus em segundo plano. E qual era o primeiro plano? O primeiro plano é para alcançar os seus objetivos, as suas metas, as suas conquistas. Essa era a realidade. Vamos deixar a casa de Deus de lado, porque agora é tempo de ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro para que a gente possa construir um templo legal. É uma lógica razoável. Talvez contextualizando para o nosso tempo, o povo estava mais preocupado, talvez, no carro que vai comprar, no imóvel que vai investir, onde vai viajar, onde nós vamos celebrar o nosso casamento, do que o povo de Deus, quer dizer, o templo de Deus estava totalmente abandonado. E a terceira razão de o povo não querer reconstruir o templo era, eu posso identificar no versículo 9, diz o seguinte: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha, eles trouxeram oferta para onde? Para uma casa. Eles não trouxeram oferta para o templo. E isso tem uma implicação muito séria. Por quê? Porque o templo precisa ser reconstruído, e a partir dela, o que acontece? Toda a ordem da comunhão de Deus com o povo em Israel era restabelecida. Enquanto que não tinha o templo oficial, as coisas eram mais cômodas, podia fazer de qualquer jeito, era na base da improvisação. E na improvisação, o que eles faziam? Eles traziam as coisas, as ofertas na casa do Senhor, e esperavam que Deus abençoasse a vida deles. Mas isso não acontecia. E o que ele trouxe na casa do Senhor, o que Deus fez, ele assoprou: eu não aceito mais essa oferta. Nem quero aceitar a oferta que você trouxe na minha casa. Melhor, nem é minha casa. Se você ler o livro de Levíticos, tinha todo um protocolo a seguir para você trazer uma oferta a Deus. E tinha inúmeras causas. Se você
traiu, é um tipo de oferta. Se você xingou alguém, é um tipo de oferta. Se você fez isso, é um tipo de oferta. Se você pecou, é um tipo de oferta. Existem inúmeras ofertas, ou seja, cada pecado tinha um protocolo a seguir em relação a Deus. Por exemplo, se eu quero ofertar um animal, eu vou ter que ver dentro do meu pasto o melhor animal. A melhor fêmea e o melhor macho vai cruzar, vai nascer o primeiro bezerro. E aquele bezerro, você não vai trazer de imediato, você vai cuidar, você vai alimentar, ou seja, você vai gastar tempo. Imagina você, com todo o carinho, você criar um animal com todo o carinho e você sacrificar. Na jornada missionária passada, em julho, né, tinha um monte de galinha ali, e a gente, né, torceu a galinha lá, e muita gente, não vou comer, né? Porque você viu aquela galinha morrendo. Imagina você cuidar daquele animal e levar aquele animal para ser sacrificado, ou seja, tinha todo um protocolo, tinha todo um sentimento em cima. Ele vai morrer no meu lugar, ele vai morrer no meu lugar. E não somente isso, quando eu chegava no templo, os levitas, os sacerdotes, também tinha todo um ritual de como você deveria fazer o sacrifício do animal. E tinha todo detalhe de como você deve levar esse sangue perante Deus até os santos dos santos. Já que não existia o templo, era tudo como quiser. Vai quando quiser, faz o que quiser. E Deus fala assim: eu não posso aceitar essa oferta que você traz para mim. Por quê? Porque se você não segue o protocolo, a minha comunhão com vocês não foi restabelecida. Porque se você fizesse todo o protocolo, o sumo sacerdote levasse essa oferta a Deus, e Deus fala assim: eu aceito essa oferta. E em troca, Deus fala assim: paz está entre meu povo. Eu vou abençoar o meu povo. Essa era a lógica, mas sem o templo, Deus e o seu povo ainda eram inimigos. Ainda estavam numa situação de separação. Deus não podia abençoar o seu povo, porque estava fazendo não da forma como queriam. O povo queria, ou seja, tinha cara de oferta, mas não era oferta. Tinha cara de culto, mas não era culto. Tinha aparência de oração, mas não era oração, porque não era da maneira como Deus queria. Meus irmãos, por que é que Deus queria reconstruir o templo? Porque Ele queria restabelecer. Ele queria viver junto com o seu povo. Essa era a maior urgência. Por mais de 70 anos, mais 16, 86 anos, Deus não estava em comunhão com o seu povo. Resumindo, quais eram os motivos de não construção do templo? Ou porque a crise veio? Porque eles tinham desculpas. A prioridade não era Deus. Em terceiro lugar, eles faziam culto de qualquer maneira. Aí vocês vão falar: puxa, pastor, pelo menos estamos livres dessa desgraça, né? Dessa crise, porque olha, o nosso templo aqui está aqui bonitinho. Eu acho que do jeito que está, acho que vai mais 50 anos, hein? Né? Talvez vocês podem falar assim: isso aqui não tem nada a ver comigo. Mas e falando em crise, vamos ler quais eram a crise que eles estavam passando? Versículo 6.
Olha só a crise que estavam passando. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. É como você trabalhou pra caramba, mas não teve resultado. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aqueles salário que você recebe, é como se você colocasse na bolsa furada. Interessante, né? Tem muita coisa, talvez muita coisa que acontece nos nossos dias. E o versículo 10 ainda fala, por isso, porque vocês não reconstruíram o templo, olha, por isso, por causa de vocês, olha só, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Olha só, às vezes até um desastre ecológico tem a ver com a minha sua ação. Interessante. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu trigo, vinho, azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Irmãos, se sentem prejudicados de alguma maneira? Porém, o meu foco nesta manhã não é nesse templo físico que nós estamos aqui confortavelmente, com ar-condicionado, cultuando. O foco dessa manhã é a respeito do templo espiritual. 1 Coríntios 3, 16 a 17 diz o seguinte, ouça com atenção. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus aqui no meu coração, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Puxa, agora a coisa é diferente. E a pergunta que eu quero fazer a vocês: a crise pode vir pela falta de construção do templo físico. Pelo menos isso foi o que aconteceu lá na turma do Ageu. Mas a cobrança que Deus fazia no dia de hoje, eu e você, é essa. Como você tem cuidado do seu templo? Em outras palavras, como você está, ou como está a sua caminhada espiritual com Deus? Como é que está a tua casa espiritual? Abandonada? Pessoal, vamos fazer estudo bíblico. Não tenho tempo. Estamos na crise financeira. Preciso manter uma boa vizinhança. Eu não vou falar que sou cristão. Não, agora é decreto, agora você não pode falar o gênero que você é lei. Vamos ornar a nossa casa. Mas como é que você tem cuidado da sua vida espiritual? É isso que Deus está perguntando. Você tem investido, não estou falando que está errado você ornar a sua casa. O quanto você tem investido na sua casa, no seu trabalho, nos seus filhos, você tem investido na vida espiritual? É isso que Deus está perguntando a nós. Você está trazendo a oferta para mim da maneira como eu quero? Porque se você trazer de uma maneira errada, eu vou assoprar. Esse ponto que Deus está trazendo. E olha só, porque dependendo de como está a sua fé, pode muito bem explicar a razão da sua crise com sua esposa, com seu marido. Vocês estão brigando? Por quê? Porque você não está reconstruindo a casa espiritual. Você está com dificuldade de se relacionar com os filhos? Você está com dificuldade de relacionar com seus pais? Você tem problema de relacionamento? Você está em crise? Toda essa crise, talvez, está
está ligada diretamente com a sua vida espiritual. Dependendo de como está a sua comunhão com Deus, podemos até achar o motivo da sua empresa estar no vermelho. Se o seu templo espiritual está destruído, talvez é o motivo da chuva não cair na sua casa. A chuva cai em todo lugar, menos na sua casa. Meus irmãos, não quero generalizar que toda crise seja por causa da sua fé, porque tem consequência do governo, tem consequência da natureza, tem N consequências, N razões. Mas uma coisa que nós precisamos perceber, que talvez o problema que você está passando agora, pode estar diretamente ligado com a sua condição espiritual. Diretamente. E esse problema, essa dificuldade, só vai ser relacionado, só vai ser resolvido, quando você voltar a ter a comunhão com Deus. Por isso, irmãos, eu gostaria que você nessa manhã identifique. Não estou falando que todos os problemas sejam por causa da sua fé, mas tem algumas que só você vai saber, que só o Espírito Santo vai te revelar. Aquilo só vai ser resolvido se você reconstruir, você reconectar com Deus novamente. Você deve falar, pastor, eu vim domingo, vim cultuar todo domingo. Não, é diferente, é diferente. Eu contei um exemplo no culto passado. Eu conheço o pastor Elias aqui, nesses últimos 5 anos. Olha, só porque eu vejo quase todo dia, de terça a domingo, não significa que tenho comunhão com ele. Mas, semana passada, eu e ele, nós fomos para o presbitério lá em Aracaju. E ali nós tivemos, realmente, um momento, entre eu e ele, onde nós podemos abrir o nosso coração e falar acerca de várias coisas. Ou seja, nesses 5 anos, a qualidade que nós tivemos naqueles poucas horas, naqueles 2 dias, a comunhão que nós tivemos, eu posso falar, nós tivemos realmente uma comunhão, não aquele, oi, tudo bem, rolar, falar do ministério, falar daquilo, aquilo não é comunhão. Meus irmãos, vocês podem estar muito bem aqui, vindo aos cultos e não ter comunhão com Deus. Vocês podem muito bem ler a Bíblia e não ter comunhão com Deus. Vocês podem muito bem orar horas e não ter comunhão com Deus. Sim, o culto, a palavra, a oração vão levar você à comunhão com Deus. Mas o mais importante é como é que eu vou ter essa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, mais uma vez eu quero dizer a vocês, é feito de forma consciente. Da mesma forma que eu deixei tudo para trás para estar conversando com Elias, para você falar com Deus, para você ter uma comunhão com Deus, você precisa deixar de lado várias coisas. Você vai deixar um templo exclusivo para estar na presença de Deus. Em particular, não é em coletivo, que também é importante. Eu e Deus desfrutando dessa comunhão. É por isso que era muito urgente para o povo de Israel construir esse templo, porque só através desse templo que podia restabelecer a amizade, a comunhão com Deus. Meus irmãos, não adianta você vir aqui, não adianta você vir trazer as ofertas a Deus, se você não tem o seu coração com Deus. Não adianta nada, foi tudo em vão. Por isso, irmãos, o motivo, o foco que eu quero trazer a vocês é essa. Deus restabeleça a sua caminhada com Deus novamente.
construa o seu tempo com Deus novamente, porque é através dela que Deus vai te abençoar, irmão. Amém? Versículo 12 diz o seguinte: Zorobabel, filho de Sealtiel, etc, etc. Eles falaram o quê? E todo o restante do povo de Deus, e o povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. A gente só teme a Deus quando a coisa começa a pegar na nossa vida. E muitas vezes na minha vida também, quando passa uma enfermidade grande na minha vida, eu falo assim: Senhor, onde eu pequei? Mostra para mim onde eu pequei, onde eu pequei. Eu quero confessar. Se essa minha doença tem uma ligação com o meu pecado, Senhor, me fala para mim, porque eu quero confessar. Porque está doendo demais, estou sofrendo demais. Irmão, é isso. Está passando uma crise na tua empresa, está passando crise na tua família, está passando crise onde você que for. Você tem que falar: Pai, revela para mim onde eu pequei, para que eu possa voltar à comunhão contigo. Para que, se tiver alguma ligação, se essa ligação tiver uma ligação com o meu pecado, Senhor, me ajude a confessar o pecado, para que essa situação possa se resolver conforme o teu querer. O mais importante, eu não posso dizer qual é a melhor maneira de restabelecer a sua comunhão com Deus, porque cada pessoa aqui vive num tempo e cada um tem uma dificuldade específica. Nosso Deus não é um Deus genérico. Para o seu povo, nosso Deus é um Deus pessoal. E eu sei que esse Deus vai dizer, através do Espírito Santo, e esse Espírito Santo já está no teu coração, porque a palavra diz que você é templo de Deus, o meu Espírito está habitando em você. Portanto, meus irmãos, recupere essa comunhão, por favor, porque ela vai solucionar grande parte da crise que você está passando. Amém? Vamos fechar nossos olhos.